Pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais um evento Responde. Hoje responde da EFD Reinf para a linha de produtos RM. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recadinhos, ok? Desculpa. O evento está sendo gravado, a gente vai disponibilizar no canal da TOTUS, no canal YouTube, TOTUS Soluções. Daqui uma semana, uns 10 dias mais ou menos, a gente já disponibiliza a gravação. O material utilizado nessa apresentação, eu já deixei a parte da consultoria aqui na ferramenta mesmo, vocês podem fazer o download. E a parte da RM eu também vou deixar na ferramenta, para que vocês tenham acesso a essa documentação e possam aí consultar quantas vezes for necessário. O microfone de vocês fica fechado e vocês podem fazer os seus questionamentos, tanto do conceito quanto do produto, via chat. A gente vai estar respondendo ao longo do evento, e aí se sobrar um tempinho, a gente lê algumas questões e responde ali online mesmo, tá bom? Eu vou iniciar a apresentação com a parte conceitual da Reinf, para a gente ficar na mesma página. Em várias informações que estão acontecendo, vários rumores, então é legal a gente fazer um overview do que é a obrigação, quando ela vai ser obrigada para todos os contribuintes, para todos os grupos que foram aí subdivididos pela Receita Federal, e o que esperar para esse próximo semestre e o próximo ano para essa obrigação. Em conjunto, logo depois que eu terminar a parte conceitual, entra a linha de produtos RM, para que eles consigam mostrar para vocês como é que a linha se preparou para entregar essa obrigação. Está presente também na sala um representante do TAF, e aí se vocês tiverem questionamentos com relação à ferramenta, estrutura, o que vocês precisarem de respostas, eles também vão responder via chat, ok? Eu dei um tempinho já para o pessoal ir entrando, tem algumas pessoas, tem bastante gente na sala, então vamos iniciar. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem visualizar a minha tela? Tudo certo? Se vocês tiverem algum problema, é só comentar no chat que eu estou acompanhando. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Luciana Freitas, tenho 14 anos de TOTUS, trabalho com o projeto SPED desde o seu início lá, 2006, 2007, mais ou menos, desde a nota fiscal eletrônica. Então, além de trabalhar com o projeto, eu acompanho o projeto pela TOTUS. A TOTUS é a empresa piloto da Receita Federal, então a gente participa junto com todas as reuniões de todas as obrigações dentro do projeto, seja ela nota fiscal, de compra de serviço, de transporte ou das obrigações acessórias, ICMS-PI, contribuições, ICF, a gente está dentro de todos os projetos. E um dos projetos do qual eu acompanho bem de perto, como empresa piloto, é a EFD Reinf. Então, desde o início, desde a sua instituição, a gente participa de todas as reuniões junto à Receita Federal para estabelecer os critérios dessa obrigação. A gente vai falar então um pouco de tudo isso, né? Conceito, prazo, transmissão e as principais dúvidas que estão surgindo para essa obrigação. E vamos falar também um pouquinho de DCTF Web. Apesar de não ser uma ferramenta de responsabilidade da TOTUS ou de qualquer desenvolvedora, ela é uma ferramenta exclusiva da Receita Federal. É importante que vocês tenham ciência da mudança de paradigma, da mudança de conceito dos recolhimentos dos tributos federais no país, tá? A ideia é que tudo venha a fazer parte da DCTF Web, pelo menos dos tributos que são administrados pela Receita Federal. Vamos falar um pouquinho do conceito, né? Então, a FD Reinf fazia parte do E-Social lá no início, lá nos primórdios, e aí pela dificuldade de se tratar de outros tipos de pagamentos que não sejam provenientes
de folha ou de vínculos empregatícios, a Receita decidiu separar essa obrigação e fazer dela uma obrigação própria para outros tipos de pagamento, outros tipos de incidência de tributação federal sobre pagamentos feitos à pessoa jurídica, aqueles que não têm vínculo empregatício. Com isso, surgiu a EFD-REINF, né, como uma forma de sintetizar em um único lugar todas as informações dos tributos federais. A Receita Federal optou por começar essa obrigação com a contribuição previdenciária, que também está sobre a sua seara administrativa, e a partir disto ela vai trazer os outros tributos e vai trazer isso para dentro da EFD-REINF e para dentro da DCTF-Web. Isso muda a forma de declarar, de escriturar e de confessar a dívida dos tributos federais. Então, a gente começou com a contribuição previdenciária, os grupos 1 e 2 já iniciaram o processo, mas o terceiro grupo, que iniciaria agora no mês de julho, foi postergado, né? Existem vários motivos para essa postergação, mas o principal deles é dar um tempo hábil para que as empresas possam se adaptar, as empresas menores. Tá? De normas, o que nós temos de normas publicadas até hoje, a IN 1701, que instituiu a REINF enquanto obrigação, a IN 1767, que trouxe algumas alterações na IN 971, falando um pouco sobre penalidade, sobre sanção, e também trouxe alterações criando um quarto grupo, que é o grupo das empresas públicas, né, de direito público, seja direto ou indireto. Foi publicada também a IN 1842, que fez alteração na data de entrada em produção do grupo 2, e agora a Instrução Normativa 1900, que foi publicada a semana passada, fazendo a postergação para a entrada em produção do grupo 3, né, que entraria agora em julho, vai entrar em janeiro de 2020. Além destas INs, nós temos 2 notas técnicas publicadas com alterações de layout e 6 notas orientativas. Então, as notas técnicas são responsáveis, a partir de agora, por fazer alterações de layout nas obrigações acessórias do projeto SPED. A Receita não vai mais publicar atos COTEP, ela vai fazer alterações por nota técnica. E as notas orientativas são situações específicas de alguns contribuintes que não estavam previstas antes da instituição da EFD-REINF, e com a instituição houve a necessidade de explicar para o contribuinte como é que ele faria a declaração da informação na obrigação. Por isso, eu tenho lá as notas orientativas. A gente está na versão 1.4, até dezembro essa versão deve permanecer a atual, e a partir de janeiro de 2020 entraremos na versão 2.0. Essa versão vai sofrer alterações, isto já é um fato, mas estas alterações ainda estão sendo desenhadas pela Receita Federal. Elas não são oficiais, mas já é certo que teremos alterações nessa versão do layout que entra aí provavelmente em janeiro de 2020. As empresas obrigadas a prestar a sua declaração através da EFD-REINF são todas aquelas sujeitas a CPRB, que fizeram a opção lá em 2015, todas as empresas que têm retenções de tributos federais nas suas operações, tributos de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, CSLL, todas as prestadoras ou tomadoras de serviço por cessão de mão de obra ou por empreitada, e aí seja empreitada total ou parcial, é obrigado a declarar. Produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria, e aqui a gente faz um adendo sempre. Essas pessoas jurídicas, elas precisam ser consideradas pessoas jurídicas pela Receita Federal para fins previdenciários,
porque eu tenho pessoas jurídicas, pessoas físicas com CNPJ, que para circular em alguns estados com a sua produção agrícola, precisa emitir documento fiscal, mas para a Receita Federal, para fins de retenção de contribuição previdenciária, ela continua pessoa física, apesar do CNPJ. Então, neste caso, eles estão obrigados a declarar essa informação no e-social e não na EFD-REINF. Agora, se ela é obrigada a fazer a retenção da contribuição previdenciária, assim ela é considerada como pessoa jurídica pela Receita Federal. E aí, neste caso, ela vem para a EFD-REINF. Além desses produtores, as associações desportivas, que mantêm time de futebol profissional, e as promotoras de evento desportivo, que promovem esses eventos dentro das associações desportivas, né, que mantêm um time de futebol profissional. A EFD-REINF ela é modularizada por eventos, então a estrutura do arquivo ela tem sempre um começo, meio e fim para cada evento que ela possui no seu layout. O formato é o XML, né, a linguagem é a XML, que é uma linguagem mais fácil de se trabalhar e é uma linguagem que permite esse tipo de criação de evento modularizado. Então, você bate o olho no evento, você sabe o que tem dentro, ele tem sempre um começo, meio e fim. Esse formato permite também que eu entregue em datas distintas cada um dos eventos, se for assim necessário, se a legislação pedir. E é o que acontece. Quando eu tenho, por exemplo, evento de cadastro e eventos de tabela, eu não preciso entregar todo mês, eu vou entregar somente no início da minha produção e sempre que houver alguma alteração. Os eventos da REINF, que são de tabela, na verdade o evento é apenas o R1070, que é o evento de processo judicial ou administrativo. Esse evento eu vou entregar sempre que eu tiver uma alteração de decisão, né? Seja ela uma decisão do processo em si ou uma decisão no meio do processo. Eu preciso mandar essas informações para o fisco sempre que houver uma nova decisão, sempre que houver uma alteração nesse passo. A REINF ainda é formada por evento não periódico e hoje apenas o 3010 é um evento não periódico, porque quando ocorre um evento desportivo, uma promoção desportiva, a contribuição previdenciária desse evento precisa ser recolhida em até 2 dias úteis após a ocorrência do evento, após a ocorrência da organização do evento. E temos os eventos periódicos, que são mensais e devem ser entregues até o dia 15 do mês subsequente ao do período que se está declarando. Se for um dia não útil, vai ser antecipado. É preciso prestar atenção, porque geralmente quando ocorre no sábado ou domingo para a Receita Federal, isso são dias não úteis. Então, deverá ser entregue na sexta-feira. O pagamento da contribuição previdenciária continua no dia 20 do mês subsequente. Então, é importante alinhar esses prazos de entrega com o pagamento da obrigação, porque a empresa vai ter apenas 5 dias para fazer a quitação de toda a contribuição previdenciária da empresa, seja ela de folha ou seja ela dos pagamentos diversos, né? O e-social passou, por enquanto, pelo menos para o dia 15, então entregou o e-social, entregou o REINF, entregou o DCTF Web, a empresa tem 5 dias para fazer o recolhimento do tributo. A gente sempre orienta que todas as áreas estejam envolvidas no processo, principalmente agora que a gente fala de e-social e EFD-REINF em conjunto. Por quê? Para a contribuição previdenciária, por exemplo, eu posso ter um pedaço da contribuição em cada setor da minha empresa. Um pedaço na contabilidade, um pedaço no fiscal ou controladoria ou faturamento e um pedaço no RH. Vai depender muito da divisão
que a empresa tem internamente. Mas o ideal é que essas áreas se conversem para não ter problemas de falta de pagamento ou pagamento em dobro, porque é muito difícil de regularizar informações incorretas junto à Receita Federal depois, né? Às vezes envolve processo administrativo e não vale a pena correr o risco de arcar com o valor das penalidades. Eu vou mostrar para vocês mais para frente ao quanto pode chegar essa penalidade. Processos. Todos os processos deverão ser controlados agora pela empresa, tanto os seus quanto os processos de terceiros, processos de seus fornecedores. Vou dar um exemplo. Se o seu fornecedor abrir um processo para suspender a exigibilidade do crédito previdenciário de um serviço que vocês tomaram, vocês têm a opção de fazer o recolhimento no lugar dele e aí não responder solidariamente no final do processo, caso ele seja indeferido, ou responder solidariamente se não fizer esse pagamento. Mas se vocês não controlarem esses processos, vocês não vão ter acesso a essas informações, né? Então é preciso sim conversar com seus fornecedores, verificar quais são os processos que eles possuem em andamento e acompanhar esses processos para que vocês tenham acesso a essa informação e não incorram aí no final solidariamente, caso ele venha a ser indeferido pelo jurídico, pelo judiciário. Para a entrega dessas obrigações, certificados A1 e o A3, que é o padrão, né? São os aceitos e também são aceitas procurações eletrônicas. No caso da procuração em específico, para a EFD-REINF, ela precisa estar habilitada lá no portal ECAC, com o perfil EFD-REINF geral. Os outros perfis foram descontinuados, então é necessário habilitar esse perfil e todo ano vocês vão precisar revisar essa habilitação para ver se ela não foi descontinuada, se esse perfil continua ativo e se a procuração de vocês continua válida, tá? Ela vai precisar estar validada todo ano. As empresas que optaram pela CPRB lá em 2015 passam a gerar o R2060 na EFD-REINF ao invés ou no lugar do bloco P na EFD Contribuições. As duas informações elas não andam em conjunto. Então, uma vez que o contribuinte está obrigado a EFD-REINF, ele não gera mais o bloco P na contribuições, e sim o R2060 aqui na REINF. O cronograma de implantação está obedecendo hoje, né, o que a gente tem de oficial é que as empresas do primeiro grupo, que faturaram acima de 78 milhões em 2016, entraram em maio de 2018. Em janeiro deste ano, entraram as empresas do segundo grupo, são aquelas que faturaram de 78 milhões, aliás, de 4,8 milhões até 78 milhões. Essas empresas entraram em janeiro deste ano. Em julho deste ano, deveria entrar as empresas do terceiro grupo, que são as optantes do Simples Nacional, as associações, as fundações, as empresas sem fins lucrativos, as organizações, todas aquelas que não estavam inseridas nem no primeiro, nem no segundo e nem no quarto grupo, entrariam agora em julho. A IN 1900 postergou a entrada em produção dessas empresas para janeiro de 2020. Então, a partir de janeiro, o grupo 3 entra em produção e dentro deste grupo, todos aqueles que não estão nos primeiros grupos, no 1, 2 ou no 4. Tá? Algumas pessoas perguntam, mas se a minha associação faturou mais de 4 milhões e 800, ela entra agora ou ela entra no segundo grupo? Entendo que ela entra em janeiro, né? Ela é do terceiro grupo, associações não estavam listadas nos grupos 1 e 2, independente do faturamento. Então, acho que vem primeiro
grupo, né, o ramo de atividade da empresa, depois o faturamento. Não declarei lá em 2016 o meu faturamento na ECF. Como é que eu sei quando eu entro em produção? Vai ter que entrar em contato com a Receita Federal para que eles avaliem quando é que vocês entram em produção. Se ainda for possível, deve retificar a ECF e informar lá o seu faturamento, tá? Não há previsão para a entrada em produção das empresas ou órgãos públicos de administração pública direta ou indireta. Por quê? Existe uma grande dificuldade de inserir as empresas que têm regime próprio previdenciário, né? O regime geral, tudo bem, a gente consegue trazer para dentro da seara da REINF, mas o regime próprio deve ser trazido um por um. E aí não tem como criar um padrão para todos os regimes próprios, pelo menos por enquanto. Então, a Receita está estudando uma forma de trazer todas essas empresas para dentro da seara da REINF. A lógica de transmissão não mudou, né? Então, hoje eu tenho no layout 1.4 até dezembro, pelo menos de 2019, este layout está em vigor e o único evento deste layout que não entrará, ele realmente foi descontinuado, é o 2070. O 2070 não existe mais na versão 2.0, ele foi retirado do layout. Por quê? Porque a forma com a qual ele foi desenhada não serve para a Receita, não atendia os propósitos da Receita Federal. Para vocês terem uma ideia, todas as instituições financeiras que estavam obrigadas particularmente para esse evento, elas não conseguiam mandar as suas informações porque não haviam no layout como elas declararem e fazerem a prestação dentro da obrigação. E aí esse evento foi descontinuado, ele não entrará em produção. Em seu lugar, no layout 2.0 foi desenhado o bloco 40. Então, o que eu tenho hoje que entrará em produção a partir de janeiro, claro, absorvendo as modificações que a gente já sabe que vai acontecer, absorvendo os eventos de pagamento do e-social. Então, isso ainda não está nessa versão do layout, porque este layout é o que foi publicado em março de 2019, em março desse ano. Mas essa estrutura a gente sabe que não vai mudar. Então, no bloco 40 entram as retenções na fonte, cujo beneficiário foi uma pessoa física, as retenções na fonte, cujo beneficiário foi uma pessoa jurídica, e os beneficiários não identificados. Isso é o que já estava na DIRF. Então, tudo que estava lá na DIRF, de beneficiário pessoa física, jurídica ou não identificado, vem para a seara da REINF e vai trazer junto os outros tributos federais. Então, estou falando de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e CSLL. Estes tributos entram na seara da REINF, provavelmente também a partir de janeiro de 2020. Tá? Algumas modificações devem ser feitas sim, e também serão introduzidas nestas modificações as informações referentes a pagamento do e-social que estava no e-social devem passar também para a FD REINF com relação a esses tributos. Além disso, no bloco 40, eu tenho os eventos de reabertura e fechamento, né? São eventos específicos para reabertura e fechamento de PIS, COFINS, CSL e imposto de renda retido na fonte. Note que os fechamentos da contribuição previdenciária continuam lá no 298 e 299. Além disso, tivemos uma mudança na nomenclatura e a inclusão de mais 2 eventos das bases e tributos, né? Então, temos lá, onde a gente tinha o R9000, o R5001, ele virou R9001. A informação continua a mesma, só mudou a nomenclatura. O R9002 é novo e ele traz informações de bases e tributos por evento dos outros tributos, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL.
9.011 já existia, era o 5.011, então passa para 9.011, e o 9.012 é o novo que vai fazer a consolidação das bases e tributos das retenções na fonte. Então, também para IR, RF e PCC. Esse é o novo bloco 40 que deve entrar em produção no próximo ano. A lógica de transmissão, como eu falei, continua a mesma, então o E-Social vai continuar mandando eventos de folha, eventos de pagamentos à pessoa física, com vínculos empregatícios. A FD-REINF continua mandando pagamentos de pessoa jurídica e as retenções dos tributos federais. Tudo isso vai ser dividido por eventos periódicos, não periódicos e tabelas nas duas obrigações, e o que deve mudar é a consolidação. Então, a consolidação que era feita no E-Social, que é de interesse da Receita Federal, deve vir para a FD-REINF, né? E o que é de interesse dos outros entes tributantes continua no E-Social. E aí isso vai ser enviado para a DCTF-Web. A FD-REINF vai fazer a consolidação de todos os pagamentos, né, dos tributos federais que foram declarados nas duas obrigações, e isso também será enviado para a DCTF-Web. A DCTF-Web tem duas missões, que é fazer a confissão da dívida do contribuinte, né, fazer com que ele demonstre o que é devido pela empresa, e também calcular e gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária durante esse ano e, posteriormente, da guia de pagamento do imposto de renda e da guia de pagamento do PIS, COFINS e da CSLL. Nesse momento, apenas está sendo gerada pela DCTF-Web a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Algumas dúvidas que as empresas sempre questionam. Quando eu não tiver movimento, o que eu faço? O grupo 2, que foi o último que entrou em produção, a Receita determinou através de uma nota orientativa que deveria ser mandado um R2099 em janeiro de 2019 para a empresa que não tivesse movimento no período. Em abril, eles entraram em produção com a DCTF-Web. Então, em abril, deveria ser enviado novamente um outro R2099 para que a DCTF-Web reconhecesse que não havia movimento naquela empresa. E aí, a partir dos próximos anos, a cada janeiro, se a empresa continuar sem movimento, ela manda um R2099. Isso deve acontecer para os próximos grupos também. Então, quem já enviou o valor sem movimento, né, os campos ali com o N de sem movimento, só vai enviar em janeiro de cada ano. Quem vai entrar em produção deve enviar aí um em janeiro, um na entrada em produção da DCTF-Web e depois a cada janeiro. Teve movimento em qualquer período do ano, volta, retifica, coloca a informação do movimento, manda as informações, né, transmite a REINF e aí envia novamente só se tiver movimento. Se não tiver, em janeiro de novo, manda um novo R2099. A Receita Federal criou um portal web da FD-REINF e nesse portal é possível transmitir os eventos através de procuração eletrônica. Né? Essa procuração, como eu falei, deve estar cadastrada lá no portal ECAC, no perfil EFD-REINF geral. Então, este portal, que foi disponibilizado em outubro de 2018, possibilita que o contribuinte, através de procuração eletrônica, transmita as informações da FD-REINF. CNO. O CNO está obrigado desde janeiro de 2019, então as empresas que trabalham aí com construção precisam cadastrar as suas obras no CNO. Né? O CNO está disponível através do portal ECAC, né? E é necessário, é obrigatório que esse cadastro ocorra desde 21 de janeiro de 2019. Vocês têm mais informações na IN 1845, que foi publicada em 2018. O CNO substitui o cadastro SEI, que era um cadastro
mais voltado para a empresa, e aqui o CNO é um cadastro voltado para a obra. Então, é preciso que a empresa faça esse cadastro e todos os entes tributantes terão acesso às informações das obras que ocorrem no país, as obras ativas. O web service foi disponibilizado pela Receita um web service para que o contribuinte tenha aonde consultar quando ele perde o número do recibo, quando perde o número do protocolo. Então, essas informações vão ficar disponíveis sempre no web service. Então, a partir da disponibilização desse web service, é possível recuperar números de recibos e protocolos perdidos durante o processo de transmissão. Rumores, né? A gente sabe dos rumores que estão acontecendo aí no dia a dia, a gente sabe, a gente acompanha bem de perto, principalmente o que está vindo lá do GT Confederativo, a gente acompanha através de reuniões com os secretários da Economia o que está acontecendo para o projeto e-social e que, consequentemente, deve ter reflexos na FD-Reinf, né? Esses reflexos, um deles é a transferência de eventos de pagamentos relacionados a tributos administrados pela Receita Federal para a seara da FD-Reinf. Então, sempre que a gente tiver uma nova informação, ela será publicada lá no nosso espaço fiscal, desde que a informação seja oficial, tá? Então, a partir do momento que tudo for oficializado, que cada um desses rumores forem oficializados pelo Fisco, pela Receita Federal ou pelos outros entes tributantes, a gente faz uma notícia e publica lá no espaço fiscal, além de preparar os nossos times de desenvolvimento e atendimento para receber essa demanda de dúvida de vocês. Então, não se preocupem, acompanhem o espaço fiscal para que vocês tenham acesso a essa informação. Eu deixei o link no material para vocês. Penalidades. Falei que eu ia mostrar para vocês as penalidades, então, sempre que a entrega for omissa, incorreta ou em branco, né, que é a sem informação, ou se houver atraso na entrega, a empresa está sujeita a esses montantes de penalidade. Então, 3% quando o valor não é inferior a R$ 100 das transações comerciais totais ou operações financeiras. 3% dessas operações é muito, muito dinheiro, muito valor, gente. 1,5% quando o valor não for inferior a R$ 50. Aliás, 1,5% com valor não inferior a R$ 50, sobre o valor das transações comerciais totais ou operações financeiras, se estivermos falando de pessoa física. R$ 500 por mês, calendário ou fração para as demais pessoas jurídicas. R$ 100 por mês, calendário ou fração para as demais pessoas físicas. Isso tudo é somado, tá, gente? Então, no total, vocês podem ter aí de penalidade por entrega omissa, incorreta ou sem informação, até 5% do faturamento da sua empresa. E além disso, se houver atraso na entrega, vocês ainda pagam aí mais uma fração desse faturamento, né, em valor fixo por mês ou por fração. Então, é preciso se atentar nas datas de transmissão, principalmente quando ocorrem em dias não úteis. A multa é automática, porque agora quem faz a geração da guia é a própria Receita, e ela já gera o valor com a correção monetária e a penalidade. Então, é importante que vocês nunca percam o prazo, pelo menos o prazo, porque a multa é alta. Vamos falar um pouquinho de DCTF Web, né? Para quem não entrou ainda em produção, a DCTF Web é a ferramenta da Receita responsável pela nova forma de recolhimento dos tributos federais. Hoje a gente tem lá só a contribuição previdenciária, mas a ideia é que todos os tributos administrados pela Receita Federal estejam dentro dessa nova forma, dessa nova metodologia de recolhimento. Como funciona hoje? A DCTF Web vai fazer a consolidação das informações que são provenientes do e-social
mais as informações provenientes da EFD-REINF. Não é possível alterar os valores que vêm destas obrigações, a não ser que o contribuinte retifique as próprias. Então, se o valor que estiver na DCTF-Web estiver incorreto, é preciso que o contribuinte volte ou no e-social ou na EFD-REINF, corrija a informação, retifique o arquivo, faça um novo envio e, dependendo de quando ele fez isso, se passou do dia 15, ele está entre o dia 15 e 20, e ele já mandou a DCTF Web, ele também vai precisar retificar a DCTF Web. Se passou da data de pagamento da contribuição previdenciária, ele vai pagar a atuação por esta correção fora do prazo, né? Então, mais uma vez, o prazo é muito importante, porque a DCTF Web você também transmite até o dia 15 do mês subsequente, junto com a EFD-REINF. Qual que é o fluxo de envio dessas informações? O contribuinte faz o e-social, transmite o e-social, faz a EFD-REINF, transmite a EFD-REINF, entra lá no ECAC, faz a DCTF Web, né, acessa a DCTF Web, escolhe a declaração, o período que ele vai transmitir, faz a edição, ajuste, e aqui lembrando, edição é apenas para fazer o vínculo dos créditos com os débitos que já estão lá demonstrados, porque vieram das obrigações. Os créditos que estão lá virão tanto destas obrigações, tanto de E-Social e FD-REINF, quanto também da PERDComp, né? Então, o que tiver de crédito na PERDComp virá automaticamente para a DCTF Web. Vocês só vão poder vincular nos débitos das naturezas de recolhimento que vocês preferirem. Hoje, qualquer crédito ou qualquer dedução legal pode ser vinculada em qualquer débito que vocês tiverem lá de contribuição previdenciária. Isso também vai servir para as outras obrigações quando elas entrarem dentro dessa seara da DCTF Web. Feitos os ajustes, os vínculos necessários, vai transmitir a DCTF Web e gerar a guia de pagamento dos tributos federais. Essa guia pode ser uma só, pode ser várias guias, desde que não ultrapasse a data de recolhimento do tributo. Como hoje eu só tenho a contribuição previdenciária, então tudo que tem na DCTF Web é relacionado à contribuição previdenciária. E aí informações da folha e informações de outros pagamentos. É possível gerar uma única guia com todas essas informações. Se a empresa tiver caixa para pagar até o dia 20, tudo de uma vez, ela pode gerar uma guia só. Mas se ela quiser continuar gerando guia por natureza de recolhimento, e aí não mais por código de retenção, tá? A Receita está trabalhando com a natureza de recolhimento. Então, você pode gerar uma guia por natureza de recolhimento. Então, por exemplo, contribuição previdenciária, segurados empregados avulsos. O débito que foi apurado aqui é de 3 mil. Você quer gerar uma guia só pelos 3 mil? É possível. O que não é mais possível é gerar guia por prestador de serviço, tá? Isso não existe dentro da ferramenta da DCTF Web. Tenho também alguns relatórios, né? As empresas piloto pediram algumas melhorias nesses relatórios que ainda não foram realizadas pela Receita. Ouviram, mas não sabemos se vão acatar ou não. Mas, por enquanto, temos esses relatórios. Crédito por documento, então é possível ver quanto eu tenho de crédito em cada documento fiscal, um resumo de débitos e de créditos e um relatório mais analítico de débitos e créditos. Aqui é a tela onde você escolhe qual é o período que você vai transmitir. Então, é possível retificar. Você pode escolher aí uma dessas guias, fazer a transmissão e fazer a geração da guia. A guia hoje é numerada, é uma DARF numerada. Ela tem aqui essa carinha, esse novo layout. Ela não tem mais código de retenção,
né? Ela só tem os códigos de recolhimento aqui na primeira fileira, mas não tem mais os códigos de retenção. Então, ela vai vir com a denominação aqui de natureza de recolhimento. E aí você pode gerar uma natureza ou todas as naturezas que tiver débito na empresa, através de uma única guia ou várias guias até a data de recolhimento da contribuição previdenciária ou dos próximos tributos. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, né? Com relação a todos os rumores que a gente ouviu, por enquanto não há nada oficial. O que temos de oficial é que este layout versão 2.0 entra no próximo ano, tá? Em janeiro, provavelmente em janeiro de 2020, junto com o terceiro grupo, né? E acompanhem essas informações, a gente vai deixar tudo disponível aqui no Espaço Fiscal. Por onde vocês entram no Espaço Fiscal? Lá no totos.com, já é cliente Espaço Fiscal. Todas as notícias, todas as informações, todas as orientações que a gente tiver, ficará disponível nesse portal, nesse espaço, ok? Eu vou deixar vocês agora com as linhas de produto, com a linha de produto URM, para que eles mostrem para vocês documentação, como é que se prepararam para estas entregas. Se vocês tiverem dúvidas, vou ficar por aqui no chat, e aí podem mandar dúvidas, questionamentos sobre conceitos, sobre tudo que está acontecendo, e eu vou respondendo por aqui. Dúvidas sobre TAF, eles estão na sala também, estão respondendo a todos os questionamentos. Por enquanto, muito obrigada. Fiquem aí com a linha RM. Bom dia a todos. Meu nome é Wagner, eu sou apoio do suporte fiscal da linha RM e vou apresentar agora, né, como, né, a linha RM se preparou para a entrega da REINF. Lembrando que da última apresentação, né, para cá, não ocorreram alterações na linha RM. Então, eu vou apresentar, né, algo que já havia sido apresentado nas apresentações anteriores, né, mas como nós temos, né, novos grupos, como é informado, né, pela Luciana, há grupos, né, que entrariam agora em julho, mas que foram postergados. Então, se alguém ainda que estiver na sala, né, e não conhecer o que foi implementado, eu vou apresentar agora, né, o que foi implementado da linha RM. Então, inicialmente, apresentando aqui os cadastros, tá, que foi necessário incluir, no cadastro de filiais, no anexo dados fiscais, foi necessário a inclusão da classificação tributária e do CNPJ do ente federativo responsável, tá? Isso em dados fiscais do cadastro da filial. Também a opção de filial, se ela é órgão público ou não, tá? É um flagzinho para marcar. Também não havia no sistema, mas foi necessário implementar o DDD celular, tanto do contador quanto do representante. Ainda, né, em dados fiscais da filial, na aba dados adicionais, foram criados as opções de desoneração da folha, o acordo, né, a isenção de multa e se a empresa é obrigada ou não à entrega da PCD. A gente já existia dentro do sistema RM o cadastro de log de alterações da filial de cliente fornecedor, de cadastro de produto, só que esse log ele não era permitido a alteração. Com a REINF, nós verificamos, né, a necessidade de estar deixando esse cadastro mais flexível ao cliente, permitindo, então, a ele editar ou excluir o log de filial. Lembrando que esse cadastro
deve ser realizado com muito critério, com muita responsabilidade. Nós temos dentro das permissões de usuário limitações para que apenas alguns usuários possam ter acesso a esse cadastro ou às edições, tá? Mas lembrando que fica editável ao usuário de forma mais flexível, né, o log de alterações. No cadastro de processos, né, judiciais e administrativos, nós temos, foi criado o tipo de processo e o código do estado, código do município, e quando a opção tiver marcada autor da ação é terceiro, o sistema habilita para que seja preenchido o código do cliente fornecedor. Temos também a aba de tributos discutidos e o log do processo judicial. Também com a flexibilidade, né, de alteração ou exclusão do log. Em cadastro de projetos, foram incluídos os campos Código Nacional de Obra, o CNO, citado aí pela Luciana, e o indicador de prestação de serviços. No cadastro do INSS, foram habilitados os campos das alíquotas adicionais, a alíquota Senar, o código da retenção, código da Receita Senar, além da alíquota GIORRAD. No cadastro de produto, foram incluídos dois campos de código de atividade econômica, classificação de serviço. Lembrando que esses campos são muito importantes, o preenchimento, pois ele é um indicador, uma consistência de validação dos eventos na REINF, especialmente o evento 2010 e o 2020. Nos lançamentos, também foi alterado, né, o cadastro de outros tributos do item do lançamento fiscal, a opção do INSS, onde foi habilitado as abas de memória de cálculo e serviços especiais. O INSS era tributado no lançamento, na aba de outros tributos do lançamento fiscal. Porém, com a necessidade, né, da REINF, o INSS por item, nós repassamos, né, mudamos a parametrização do tipo de movimento para que o INSS passe a ser consistido no item. Isso se o cliente tiver o INSS no lançamento, também vai ter que realizar a alteração, né, do cadastro do tipo de movimento para que ele possa ser apurado pelo item. Tá? Ainda nos outros tributos do item do lançamento, nós temos o tributo, né, quando é cadastrado o tributo Fundo Rural, habilita as abas, né, de memória de cálculo e a aba de GIORRAD Senar. A integração com o TAF, ela é realizada através de um layout gerador de saídas. Esse layout ele fica disponível na pasta Objetos Gerenciais, Layout, e ele é selecionado na tela de integração RM-TAF, onde é preenchido, né, a filial, o período que está gerando, e foi criado um filtro de lançamento fiscal para que seja realizada integração especificamente de alguma nota de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Então, mesmo que eu já tenha integrado os meus dados para o TAF, se ficou, né, uma nota que
eu deveria que não foi integrada ainda, eu deveria integrar, eu posso filtrar apenas aquele lançamento. Quando eu não filtro lançamento nenhum, eu ainda tenho a opção de gerar somente registros pertinentes à rotina Reinf, que é esse flag aí que está marcado na tela. Essa opção, ela filtra lançamentos cujo tributo seja INSS ou Fundo Rural ou contribuição previdenciária. Ou seja, para que não seja integrado todos os lançamentos da minha base para o TAF, somente aqueles pertinentes à rotina Reinf. Nós temos, né, as documentações, a Luciana, ela vai compartilhar, né, esse documento, né, na apresentação, então vocês vão ficar acessíveis aí com a nossa documentação no TDN, tá? Tanto a parte da REINF, que é a parte do RM, quanto do TAF, né, que aí já seria mais a integração, transmissão lá dentro do TAF, né? E por parte, né, da linha RM, são apenas esses cadastros que foram alterados. Eu ainda permanecerei, né, no chat, tirando dúvida dos clientes, mas finalizo aqui, né, a apresentação. Agradeço, né, a presença de todos. E pode ser, né, que dependendo da dúvida, né, que surgir, eu volte aqui, né, no microfone para estar comentando sobre a dúvida. Mas, enfim, eu vou estar no chat, né, respondendo, antes de finalizarmos, né, toda a apresentação da Reinf. Responde. Bom dia a todos os clientes e parceiros. Meu nome é Henrique, eu sou desenvolvedor aqui da área do TAF, da Squad Reinf. Estou no desenvolvimento da Reinf desde o início, aqui no TAF, né? Desde da primeira tela aí que surgiu. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Ela vai ser um pouco diferente, porque eu vou abrir o TAF e vou mostrar desde o início, né, do TAF, das configurações, desde o momento que você instala o TAF e toda a jornada da Reinf, da entrada de dados, da apuração, a visualização dos dados. Vou explicar a tela de apuração no detalhe e a transmissão ao governo e o monitoramento, tá bom? Eu gostaria de iniciar a minha apresentação mostrando aqui a documentação que nós temos da Reinf no PDN, referente ao TAF, né? Que ela está bem abrangente. Esse é o link. Só que para você encontrar no Google é muito fácil. Fica uma dica aí. É só digitar Reinf PDN. Já vem aqui, ó, praticamente o primeiro link. Essa documentação, ela explica no detalhe como que tem que estar, que a informação deve estar no TAF para cada evento. Então, por exemplo, eu quero saber do 2010. Eu entro lá, ó, no menuzinho do 2010 e tem todos os campos aqui que são importantes para o 2010 e como eles devem estar, tanto para a nota quanto para a fatura. Uma documentação bem legal, tá bem detalhada e bem abrangente e a gente mantém ela sempre atualizada, tá ok? Eu vou iniciar aqui a apresentação logando no TAF. Eu manipulei essa base para ela me pedir as configurações, né? Como se eu tivesse logando pela primeira vez. Então tentei deixar de uma forma fácil aqui. Quando você acessa o TAF pela primeira vez,
e você necessita fazer algumas configurações. Amarração de empresa, atualização das tabelas de autocontida. O TAF ele já identifica isso. Então, se você tentar acessar uma rotina, vamos ver se vai dar certo, que eu manipulei, né, a minha base aqui, para ele poder pedir. Veja, eu estou tentando acessar a rotina de apuração dos eventos. Já é a rotina de apuração da REINF. Mas ele não abriu, para mim, a rotina de apuração. Ele abriu o assistente, ele abriu a wizard de configuração. Porque ele entendeu que eu preciso fazer as configurações iniciais aqui do TAF. Está dizendo, você não tem a sua empresa, ela não está amarrada, ela não está cadastrada corretamente. A gente precisa fazer essa amarração. A empresa que eu manipulei, essa aqui, no canto esquerdo, código complementar, repare que tem um aqui que está em branco. Seria a DMG01, né? Eu vou dar 2 cliques aqui, o próprio TAF já sugere para mim, né, o nome. Isso aqui pode ser alterado. Eu sugiro nem alterar, eu sugiro deixar esse nome mesmo, fica padrãozinho, que o TAF colocar aqui, porque ele deixa parecido com o que está lá na sua SM0, tá? É uma integração que tem assim com o Sigamat. Para quem conhece já o Proteus, que é o cadastro de empresa mesmo, assim, do Proteus, a gente usa o Sigamat no TAF, a gente também trouxe isso, e temos esse novo complemento aqui, que é a C1E. Nesse momento eu faço a amarração, dou um confirmar, e faz todo o processamento. Isso, beleza. Já finalizou aqui. Pronto. Então, a minha configuração de empresa, ela já está feita. A minha empresa já está correta no TAF. O TAF já se resolveu com isso, né? Eu também vou acessar aqui a wizard de configuração, para mostrar para vocês aqui, que ele vai pedir para atualizar as autocontidas, tá? Eu também manipulei, minhas autocontidas já estão atualizadas. O controle de atualização das autocontidas, ele é feito por um parâmetro, é o mv-vault-com, tá? Está na documentação lá também. Você vai poder encontrar lá e ver como é que ele... Esse parâmetro a gente não mexe, tá? Ele é um parâmetro interno de controle. Só numa situação, assim, que de repente que precisa atualizar uma autocontida mais antiga, alguma coisa para resolver, aí a gente manipula, mas esse parâmetro não é para ser manipulado manualmente. Aí diz aqui, os status das autocontidas, né? Só vou voltar um pouquinho e explicar o que de fato é autocontida. Autocontidas são cadastros de carga, né? Cadastros assim que a gente guarda informações de tabelas do governo, tabelas que são necessárias para gerar as informações e que não mudam, que são comuns, né? Tais como aí a tabela nova agora que a Luciana citou, a natureza da operação, por exemplo, é uma tabela autocontida. O cliente é lá e cadastrar código a código. Não, a gente faz isso automaticamente. Então, a gente cria a tabela, cria um algoritmo aqui, que pega as informações do governo e coloca no TAF, tá bom? Nesse momento aqui, eu seleciono o que eu quero fazer, dou um avançar, pede as informações aqui de conexão de banco, né? Então, o meu banco aqui é o meu banco SIGAFIS, eu uso a SQL e a porta do meu DBAX é o 7890. Eu não vou entrar muito nesse detalhe técnico, porque essas configurações de banco, a gente tem tudo como fazer lá também e os conceitos lá na documentação, tá bem? Vou executar aqui, ele vai executar minha autocontida. Eu vou abrir o serviço, só para vocês verem por trás o que está acontecendo. Cadê o serviço? Isso, aqui, Então, eu deixei o serviço aberto em modo de console para mostrar. Então, ele vai populando aqui, C6U é uma autocontida. V4E é uma autocontida. Então, ele está mostrando aqui tudo que está acontecendo. Está criando as tabelas de controle interno, tá vendo? TAF ST1, ele vai criando o TAF XRP, vai atualizando os índices, tudo isso por trás apenas com aquele assistente lá da Wizard. E o usuário, ele enxerga isso daqui.
Ele não enxerga o serviço. Só deixei aqui para poder mostrar um pouquinho mais no detalhe o que acontece por trás aí no produto, tá bem? Então aqui, ó, ele dá um logzinho de sucesso, ó, criou a tabela TAF ST1, que é uma tabela que a gente usa para integração aí com o Proteus. As linhas, né, elas usam mais a tabela ST2, que a gente faz integração via REST, né, trafegando JSON. Finalizei aqui. Perfeito. Seria um terceiro passo aí, para a gente poder fazer de configuração inicial do TAF, é a comunicação com o TSS. Nós também criamos uma wizard aqui, de fácil acesso, né? E de compreensão aí. Tem toda a documentação lá também, está tudo documentado, de como configurar o TSS. Você acessando essa wizard, é a mesma configuração aqui para o social e para a REINF. Então você escolhe, né? Se você estará no ambiente de produção ou no ambiente de pré-produção, dados reais, né? Que a Receita libera para a gente poder executar os testes, né? Fazer a homologação aí quando sai um layout novo. Por exemplo, 2.0, a gente vai usar previamente, aí, provavelmente lá para novembro, mês de novembro inteirinho, os clientes estarão usando pré-produção aqui para poder enviar os dados e testar, conhecer, né, fazer toda a homologação. Aqui eu coloco a URL do meu TSS, eu deixei ele aqui local. Então, se eu buscar ela no navegador aqui, ó, a mesma URL, ele tem que abrir para mim, aqui, ó, já abriu. Ele tem que abrir aqui para mim o TSS. Então, é essa URL que você vai colocar lá na wizard de configuração. Dou um avançar. Ele vai pedir para mim o certificado. Então, você vai usar o seu certificado aí, né? Igual a Luciana já explicou. Coloque a senha, campinho de senha aqui, e dá um avançar. Nesse momento, ele vai tentar se conectar ao TSS e tentar autenticar. Aqui, ó, já deu um log para mim. Certificado ok, autenticou, tá tudo certo. Pronto, a minha base já está configurada, já está atualizada e o TSS também já está respondendo. Legal? Eu vou agora mostrar para vocês a parte de integração, que é o momento onde os dados vêm para o TAF, né? Onde os dados são imputados ao TAF. Aqui na integração, nós temos 3 menus, né? O menu de importação de arquivo. O que essa importação de arquivo ela faz? Ela pega um TXT, aí o cliente ele escolhe, né? O produto escolhe se ele vai gerar a extração dos dados por TXT ou se também vai fazer uma integração com o TAF, integração online, né? Via JSON. Esse menu aqui serve para integração via TXT. A de processamento. Essa de processamento, ela serve para poder pegar as informações que foram integradas ao TAF, que foram imputadas ao TAF na tabela de integração, que é a tabela TAF ST2, que eu citei um pouquinho antes, e vai processar estas informações da TAF ST2 para as entidades do TAF, né? Então, assim, nós temos um exemplo, né? Vamos pegar lá um layout, o layout T013, é um layout de nota fiscal. Imagina que ele já veio via JSON, né? Já veio via REST e já está na TAF ST2. Eu vou simplesmente selecionar aqui, pegar o escopo. O escopo da REINF é o escopo fiscal, mas nós também temos o escopo social aqui, tá? Essa pergunta se fez necessário, assim, para a gente poder trabalhar um pouco melhor com a performance, o usuário poder escolher o que ele quer por vez aí, e vou confirmar. Ele vai pedir a empresa filial aqui, eu vou colocar uma empresa qualquer. Eu não tenho muita coisa integrada na minha TAF ST2, então acho que vai ser rapidinho. Ele processa, carrega todos os layouts. Enquanto vai processando aqui, eu vou abrir uma outra abinha e vou ver se eu consigo mostrar o gerenciador de integração já. O processamento, ele tem por natureza, ele já tem a demora do processamento para poder entender o que tem na TAF ST2, o que vai ser feito, né? Mas tudo bem, uma vez integrado, né? Vamos imaginar que o processamento já acabou. O terceiro passo da integração
seria a visualização dos dados integrados no gerenciador de integração. Então, ele está no menuzinho abaixo lá, né, como eu mostrei. E o gerenciador ele tem aqui umas perguntinhas, data D, data T, né, que eu quero ver para cada integração é gerado um ticket, né, um ticket de integração. E a gente pode escolher aqui também o escopo, se é o escopo social ou o escopo fiscal, para poder ficar um pouco mais simples aí a visualização. Escolha a empresa. Acho que pelo fato de eu estar executando uma integração aqui, ele não vai mostrar o... Ah, mostrou. Olha que legal. Então, como eu disse, os tickets, né? Eu deixei alguns tickets integrados aqui para mostrar. Cada ticket desse, cada item dessa telinha aqui, é uma integração. Então, a gente tem a filial de qual pertence. Eu posso enxergar, se eu tivesse selecionado mais de uma filial aqui, ia mostrar para mim todas as filiais, né? Segunda coluna aqui é o código do ticket, é um hash que a gente gera. A data e hora de onde ocorreu essa integração. Eu vou visualizar aqui, ó, o primeiro ticket aqui que foi integrado dia 23. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu dou dois cliques, ou posso clicar em expandir. Ele vai abrir para mim e vai mostrar. No dia 23 eu integrei o layout T001, que é o cadastro de empresa. Aqui mesmo, desse layout, eu já consigo abrir o próprio cadastro. Porque eu tinha manipulado a base. Vou mostrar aqui. Vou mostrar esse T160 aqui, que eu não manipulei. Então, o próprio T160, ou o próprio layout que você quiser visualizar pelo gerenciador de integração, você não precisa sair do menu, fechar todas as rotinas, né? Ir lá encontrar o cadastro. Não, você pode posicionar, dar um visualizar aí, a gente chama o MVC. Isso aqui é um cadastro novo, que a gente tá. Essa é uma base de desenvolvimento minha, tá? Eu estou trabalhando no Boa 40 já, nós já estamos trabalhando no Boa 40, tem algumas coisas em base de teste de desenvolvimento aqui que já dá para mostrar. Só um exemplo e eu já consigo visualizar aqui o ticket. Ó, a segunda tela terminou. Então, a minha integração lá, que eu estava fazendo, finalizou. Ele pergunta, você quer já visualizar o gerenciador de integração, que é aquele menu anterior? Eu não preciso sair lá no gerenciador. Eu vou dar um sim aqui. Vou responder as perguntas, igual eu tinha feito no outro momento. As empresas. E pronto. Ele vai abrir o gerenciador de integração para mim, sem eu ter que sair do menu e carregar de novo. Pronto, está lá meu gerenciador de integração. Há pouco, antes de eu iniciar essa apresentação, eu fiz uma integração aqui com dados, uns dados bacanas assim para poder fazer a apuração da REINF, né? Onde a apuração ocorre, para poder mostrar. E foi essa integração aqui para mim. Ele deu um errinho no T082, que é a CPRB, né? Para poder mostrar aqui, eu deixei duas com erro e uma com acerto. Deixei aqui alguns registros alterados, né? Para poder mostrar a legenda. Então, assim, a legenda verde é uma inclusão, é um dado, o T154 aqui, por exemplo, é uma fatura. É um dado que não existia no TAF. Ele foi imputado, a primeira vez que ele entrou no TAF é agora. Então, ele fica com a legenda verde, né? Essa aqui já é o cadastro de fatura. Ó. Mostra o participante, aqui todos as grids, serviços, é o próprio MVC. Se eu sair do menu e abrir o cadastro de fatura lá, ele vai abrir esse MVC aqui. A legenda amarela é de um dado alterado. Então, o T157 aqui, ó, já existia esse cadastro no TAF. Ele encontrou lá essa chave e fez a alteração, né, desse cadastro. O T082, ele deu algum problema, ele deu algum erro aqui, ó, e ficou com a legenda vermelha. Se a gente der 2 cliques nessa legenda, a gente tem um logzinho aqui do motivo do erro. Então, a gente consegue mostra a mensagem, dá um log aqui e fala, ó, erro linha 1, que seria essa linha aqui, a primeira, né? Na coluna 3, então você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3. Olha o que está errado, é o formato da data. Então, já dá no detalhe o que você precisa ajustar na sua integração
para o dado entrar no TAF. Ok? Bom, feito a integração e visualizando os dados, é necessário fazer é possível fazer ajustes também, né? Se às vezes o prazo está muito em cima, não dá para ajustar lá no ERP de origem e tem que transmitir, então o cliente pode entrar aqui e fazer uma alteração do que for necessário para poder prosseguir com a jornada aí e efetuar a transmissão. Para apuração da REINF, tem um menuzinho aqui, ó, Eventos REINF. Esse Eventos REINF mostra no detalhe os cadastros de todos os eventos. Então, os eventos de tabela. Eu tenho 1000, tenho 1070, né? Por enquanto, a gente consegue ver aqui. Esses dados dessas tabelas, eles são dados que são gerados pela apuração, que eu vou mostrar um pouquinho depois, né? Logo em seguida. Aqui, ó. E você consegue ver os seus eventos que estão passíveis de transmissão, já foram apurados, estão passíveis de transmissão, ou que já foram transmitidos e protocolados, ou que foram transmitidos e estão com algum erro, que é o caso aqui. Essa é uma visão exatamente do XML. Aqui dentro, no TAF, a gente costuma chamar este cadastro aqui de tabelas espelhos. Então, todos os campos e as grids aqui foram montadas numa cardinalidade, né, digamos assim, bem parecida com o XML que o governo nos fornece. Tem o protocolo aqui, ó, esse evento eu já transmiti hoje de manhã, né, na homologação, e o governo já me retornou com o protocolo aqui. Então, ele retorna o protocolo, você tem isso aqui no TAF, tem todas as informações. Isso para todos os eventos, ó. Vou sair, então, tem por 10.000, por 1070, tempos periódicos aqui também, ó. 2010, 2020, todos que já estão liberados aí, né? A família 40 ainda não, ok? Vou aqui mostrar agora, logo abaixo, no próprio Eventos REINF, a gente entra na apuração dos eventos. Essa é a tela principal, essa é a tela que faz o processamento. O que é, de fato, essa apuração? A gente lê as tabelas, é importante, ó, como eu fiz toda a amarração da minha empresa novamente, ela não é matriz, e a gente só permite o acesso às rotinas de processamento ou de monitoramento pela empresa matriz, porque a REINF ela é aglutinada pela matriz. Então eu vou lá e vou deixar essa empresa aqui como matriz. Eu vou voltar aqui no cadastro de complementos de empresa. Eu vou abrir a minha DMG01, ela não está como matriz e vou setar ela como matriz. Aqui, ó, DMG01. Vou dar um alterar. Pronto, é uma flagzinha aqui, ó. E a gente só permite uma matriz também. Por empresa, por grupo aí. Pronto. Agora eu vou voltar na REINF, vou abrir a apuração novamente. Tá bom? Ó, aqui, ó. Essa é a tela de apuração da REINF. Aqui na tela de apuração, a gente consegue já ver coisas importantes logo na linha azul aqui, ó. Tá vendo? Ó? Apuração dos eventos REINF. Logo aqui, a segunda informação, eu tenho a versão que nós estamos trabalhando do layout, no momento é 1.4. Quando sair a família 40, essa versão aqui vai ganhar o conteúdo de 2.0, né? O ambiente no qual eu estou trabalhando, que é um ambiente de produção aqui, dados reais, ambiente 2. E a pré-validação aqui que está inativa. O que é essa pré-validação? A validação, o TAF, quando a gente faz uma integração, para as outras obrigações, né? ECF, o próprio social, para a GIA, a gente já valida, já faz algumas validações assim do que o governo pede, né? Algum campo que está errado, que possa vir dar problema, a gente já pega na integração mesmo. A REINF a gente fez diferente, a gente colocou na apuração. E você pode escolher se você quer que a REINF, que essa tela de apuração aqui, bloqueie a apuração, caso encontre
alguma informação divergente que possa vir a dar problema na transmissão, né? Ou você pode simplesmente inativar ela. No meu caso aqui está inativo. Como que você muda este parâmetro aqui? Ó? Da direita para a esquerda aqui, ó, pré-validação, ambiente e versão, a gente consegue mudar por esse botãozinho configurações aqui do lado. Ó. Então, essa tela é legal que você não precisa sair dela para poder acessar as outras rotinas, né? Nós já temos até um monitor aqui, ó. Temos a visualização da apuração, que é aquela tela anterior que eu mostrei do 1000, que é a tabela espelho com a visão lá do XML, né? Numa visão bem parecida com o XML. Eu vou mostrar para vocês aqui o botão de configuração. Então, tem aqui ó, os 4 parâmetros. Pode perceber que eles começam com MV underline, eles são os próprios parâmetros do X6. Esses são parâmetros que não há problema, né, de mudar aqui em tempo de execução, a gente fez isso com muita cautela, foi bastante discutido aí, e a intenção foi facilitar para o usuário que ele possa manipular. Então, eu consigo manipular aqui, ó, vou manipular o de validação. Você clica no alterar ali, ele mostra a descrição, vê como é que está o conteúdo aqui, né? E você muda. Vou dar sair da tela, ele já mudou aqui, ó, pré-validação ativa. Ou seja, por mais que seja um metadado, arquivo SX6, você não precisa sair, né, aquela história lá, sempre que a gente muda um parâmetro, tem que sair do Proteus e entrar de novo para poder carregar, né, o X6 aí tudo. Não, isso aqui não tem. A gente conseguiu fazer de uma maneira que você clica lá e ele já muda o parâmetro para você. Eu vou voltar aqui, vou tentar fazer uma apuração, os meus dados eles podem dar algum problema, que são dados de teste, eu vou deixar como pré-validação inativa. Pronto. Da tela da apuração, vou começar a falar dos campinhos aqui. Da esquerda para a direita, nós temos o período, né? Então, o período ele vai refletir, eu acho que a pergunta mais importante, ele vai refletir, tudo depende dele, né? Repare as legendas aqui, ó. Nós temos 3 visões de legendas. A visão aqui de movimentação, o que essa visão faz? Ela diz se você tem dados para aquele respectivo evento, para aquele determinado evento aqui embaixo, né? Por exemplo, se você tiver dados para o 2010, para o 2020, ele vai mostrando aqui, ó. Legendinha verde. Existe movimento para o período. Está aqui embaixo, ó. A explicação de cada legenda. Então, eu tenho movimentação para todos esses eventos aqui no mês 1, em janeiro. Eu vou fazer um teste aqui, vou colocar, por exemplo, março. Pronto. Março aqui, ó, ele diz para mim que eu tenho as informações na base para o 1000 e para o 1070, né? Para o 1000 e para o 1070, você tem uma vez, você vai ter sempre, né? A não ser que exista uma data de fechamento. Porque esses eventos você envia uma vez para a Receita e você só vai enviar novamente se houver alguma alteração ou se tiver que fechar, né? Se tiver data de fechamento de algum evento anterior. Já para o 2010 e o 2020, repare que ficou com a legenda cinza aqui, ó, uma legenda bem escurinha. Significa que eu não tenho movimentação para o 2010, para o 2020, 25, 40, para o período aqui, para o mês 3, tá ok? Eu vou voltar aqui para janeiro, que eu deixei preparado, e vou mostrar a segunda visão aqui, que é a visão de apuração, né? Essa visão vai me dizer assim, do movimento que você tem na base, para este determinado evento, já foi apurado, completamente apurado, né? Que é a legenda verde, parcialmente apurado, que seria uma legenda amarela. Essa legenda amarela, ela ocorre na seguinte situação. Imagina que você já pegou, já apurou o 2010 inteiro, já gerou todo o seu 2010 lá, só que você ainda está no processo. Aí percebeu que tinha uma nota errada, ou entrou uma nota nova, enfim, e fez a integração novamente. O TAF, ele identifica que tem uma nota nova lá e te mostra aqui, ó, parcialmente apurado. Isso significa que parte das suas notas do 2010 já estão
passíveis de transmissão, só que tem alguma coisa a mais aí. Você vai ter que rever, né? Ou excluir a nota, ou ver o que está acontecendo. Eu já tinha efetuado a apuração do 1070 e do 2010. Eu vou fazer um exemplo aqui e vou apurar o 2020. Então, eu seleciono o evento aqui do 2 cliques, e fica com um xizinho aqui, ó, no canto, né? Dou um processar. Aí vai mostrando a barrinha de progresso, o que ele está fazendo, está selecionando. Pronto. Gravou, deu aqui, ó, log para mim, o tempo que levou, e essa legenda aqui, ela provavelmente vai sofrer uma alteração de cor aqui. Olha lá que legal, o 2010 ele já não está mais vermelho, como evento não apurado, ele já ficou como verdinho aqui, ó, evento apurado. E foi apurado 100%, provavelmente sem problemas. Para a gente visualizar assim um pouquinho mais no detalhe, tem um botãozinho aqui de log. Esse log, basta você posicionar no registro que você quer aqui do lado esquerdo, não precisa nem selecionar o xizinho, só posicionar e clicar aqui, ó, visualiza log. E vai abrir uma telinha para mim. Ó, deu 4 linhas aqui. A linha de início, a gente sempre coloca o início só para marcar aqui quando que começou, né? O minuto, a hora e o minuto que começou a apuração. Aqui para mim deu um alerta. Olha lá, deu um alerta, a gente está no detalhe aqui, ó, diz que regra existente, essa é uma regra que a gente tirou do XML, né, das informações lá que o governo valida, e colocamos aqui dentro da apuração, e diz aqui, ó, este campo, se um EID, não foi localizado, então diz exatamente qual é o problema, no evento 1000. Então está dizendo que o que eu estou mandando aqui, porque eu manipulei a minha base, né, como eu disse no início, não está condizente lá com o meu cadastro, com a minha empresa, com o meu R1000. Não deu um erro, por quê? Porque eu deixei a minha, não bloqueou a apuração, digo assim, né? Eu deixei a minha validação como inativa. Então, nesse momento, ele dá só um alerta. Se eu tivesse colocado como ativa, ele não ia apurar o 2020, a legenda do 2020 ia continuar vermelha, e ia dar aqui um erro, não ia dar como alerta, ia dar um erro. Tem mais algumas informações aqui. Esse log ajuda bastante, foi pedido aí dos clientes. Bem no início da RENF a gente percebeu que precisava, porque dava um erro, era um erro de informação, e aí não se tinha qual era o campo, qual era a informação, a gente conseguiu chegar num detalhe legal, a gente mostra exatamente o campo, por exemplo, deu um problema na nota, sei lá, o valor está em branco, o valor que deveria estar preenchido, um campo obrigatório qualquer lá está em branco, a gente entra no detalhe, mostra a chave da nota, né, o número dela, toda a chave com o fornecedor, para você poder encontrar ela no TAF e o campo que está com problema. Né, só não diz o que tem que fazer, mas diz onde está o problema exatamente. O usuário vai lá e arruma ou no TAF ou pode arrumar no ERP e refazer a integração, né, reintegrar aí novamente. Eu vou mostrar esse botãozinho aqui da visualizar apurações. O que ele faz? Aqui da própria tela de apuração você consegue acessar todas as outras rotinas, né, que estão relacionadas com a apuração. Este cara aqui ele vai abrir para mim aquela tela que eu mostrei lá das tabelas espelho, que é na visão do XML do governo. Aqui, ó, 2010. Na 2010 eu já tinha apurado e transmitido. Vou visualizar ele aqui, ele vai mostrar na visãozinha, uma visão bem parecida com o XML. Quando você pegar a intimidade com essa tela aqui e intimidade com o XML, você vai ver que elas são bem parecidas. Aqui tem um protocolo de transmissão. E eu vou sair e vou voltar direto, vou voltar para a tela de apuração aqui. Agora, o próximo passo, depois que eu apurei, eu fiz a apuração dos eventos, está tudo certo, pronto. Agora eu quero transmitir para o governo. Eu vou ter que entrar na rotina de monitoramento. Você também entra pelo botãozinho aqui de baixo. A gente chama ela aqui por cima da tela de apuração. Não precisa sair e entrar na rotina. Aqui nós temos 3 visões, né, das transmissões. A gente tem os eventos de tabela, os eventos periódicos e os eventos não periódicos. E aqui do lado esquerdo a gente tem as ações, né? Atualizar a tela, dar um refresh, transmitir ao governo, que é a rotina que faz a transmissão,
Essa rotina manda o evento, ela gera o XML, envia o XML para o TSS trabalha esse XML, autoriza ele, assina ele e manda para o governo. O governo recebe isso, faz as verificações, vê se está tudo ok e devolve para o TSS com o status, né? Seja um status de erro, que é o status 3, ou um status de ok, né? Um status já que está tudo certo, que é o status 4, já com o protocolo. Eu vou fazer a transmissão aqui do 2020. Na própria grid aqui a gente consegue ver, ter uma visão de quantos eventos existem e quais são as situações desses eventos. Por exemplo, o 2010 eu tenho um evento já consistente. Isso significa o quê? Que esse evento já foi transmitido, já retornou, já está protocolado e já está pronto para o período ser fechado aí, né? E prosseguir com o processo da reinf aí. Já o 2020 não, ele não foi processado ainda, tá vendo? Eu tenho um não processado, 0 sem retorno, 0 inconsistente e 0 consistente. Eu vou transmitir ele. Eu seleciono um evento, clico em transmitir, vai abrir essa telinha para eu escolher qual é o tipo do evento. O 2020 ele é um evento periódico, é ele que eu quero transmitir. Então eu vou selecionar o periódico aqui e vou dar um confirmar. Nesse momento, ele vai abrir para mim aqui a tela de transmissão, vai mostrar, se eu tivesse mais eventos aqui de 2020, do R2020, ia mostrar todos para mim. Eu posso selecionar, clicando na barra aqui em cima, eu seleciono todos, ou eu posso vir selecionar um, se eu quiser transmitir um e não transmitir o outro, consegue também, legal? Selecionou, clicou em transmitir. Nesse momento ele vai gerar o XML, se tudo der certo aqui, ele vai comunicar com o meu TSS, pronto, ó, deu certo. Concluiu, já mandou para o TSS, né? Agora, nesse momento, está na mão do governo e do TSS. Qual que é o nosso trabalho? O que a gente faria aqui? Ficaria de braços cruzados esperando? Não, a gente pode monitorar. Então, aqui do lado tem a rotina de monitoramento das transmissões. É o mesmo conceito, eu seleciono lá atrás qual é o evento que eu vou querer monitorar, tico aqui na caixinha de diálogo o tipo dele para poder abrir o monitoramento correto. E ele, aqui, ó, que legal, já retornou. E ele me diz aqui o status. Então, esse 2020, ele foi para o TSS, foi para o governo, voltou do governo para o TSS mandou de volta para a gente, com o status 4 aqui. Se ele tivesse com o status 3, esse botão inconsistências ia me mostrar algum erro, qual é o erro, qual é a rejeição lá do governo, mas o governo não me rejeitou nada aqui. Eu dei 2 cliques e ele abriu lá o MVC da tabela espelho, que é no formatinho do XML. Você consegue olhar por aqui e já consultar o seu protocolo. O governo retornou para você. Por fim, eu vou mostrar essa funcionalidade, remover contribuinte. Para que serve isso? Quando a gente está em ambiente de pré-produção, nós estamos fazendo a homologação de algum layout, a gente joga muita coisa lá, né, no servidor do governo, aí vai layout em cima de layout, às vezes dá alguns problemas, assim, porque a gente faz os processos, né, em caráter de homologação, não está nada tão redondo. Então chega um momento que o cliente precisa fazer o quê? Começar do zero, né? A gente mesmo, o desenvolvedor mesmo, precisa começar do zero e refazer as coisas. E para isso, precisa recomeçar do zero lá no servidor do governo também. E aí o governo liberou para a gente uma funcionalidade para poder remover tudo, apagar, de fato apagar o que está lá no governo. Então, quando você vai remover o contribuinte, você vai apagar todos os eventos periódicos, não periódicos e de tabela, inclusive o 1000. Ficou em remover contribuinte, ele vai abrir essa telinha aqui para a gente vai dar um sim. Ele vai dizer que não vai dar, alguém deve ter removido lá já para mim. Eu percebi que o meu não estava certo. Como a gente usa o mesmo certificado aqui
para poder fazer, todos os analistas, né, testarem, fazerem os desenvolvimentos, às vezes um remove, outro não remove, então aqui alguém provavelmente já foi lá, já removeu. Mas o que iria acontecer? Eu vou tentar explicar aqui. Nesse momento, ele geraria para mim aqui uma caixinha de diálogo dizendo, já foi transmitido a sua remoção. Aí o que a gente ia fazer? Ia monitorar essa remoção aqui do contribuinte, deixando aqui em eventos de tabela, iria confirmar. Quando a gente remove um contribuinte, o governo retorna para mim como o status aqui, como status 3, inconsistente. Olha que engraçado. Só que não é inconsistente. Quando você entra na inconsistência, ele mostra a caixa de diálogo com sucesso. Ele diz assim, sucesso, você conseguiu remover o contribuinte. Aí nesse momento já não tem mais nada lá na base do governo. O que eu tinha para falar do TAF, de toda a jornada do usuário aí, é isso, sobre os eventos que já estão liberados aí e homologados, né? E se tiver dúvida aí, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar agora, tá bem? Vou abrir para as questões aí. Bom, pessoal, acho que a gente respondeu a todos os questionamentos que estavam no chat. Eu vi que ninguém mais postou nada, então podemos encerrar o evento, né? Agradeço a participação de todos. Peço que acompanhem o Espaço Fiscal para que vocês tenham aí os próximos eventos Responde. Teremos eventos Responde para o E-Social, teremos evento Responde para a Reinf novamente. A gente vai marcar uma nova data. Teremos outros eventos também, então as inscrições podem ser feitas pelo Espaço Fiscal, aquele que vocês têm total acesso através do portal da TOTUS, do site da TOTUS. Ficamos por aqui então, tenham uma ótima tarde.